Ô, meu irmão, mas me entenda, ó, tenta pensar comigo. Tenta pensar comigo. Você sabe que a história é contada pelos vencedores, né? Se você tem uma guerra, e aí quem vence a guerra conta a história. Quem perdeu a guerra, né? Com certeza contaria outra história se tivesse vencido. Então, assim, a história que nós temos dos hebreus é uma história contada por eles. É a versão deles. Então, por exemplo, um rei entrava numa cidade e dava ordem: olha, eu não quero que perdoe ninguém, mate todos, mate criança, mate adulto, mate idoso, mulheres, animais, mate tudo, bota fogo na cidade. É claro que esse rei, em algum momento, seria contestado por ou um profeta, um historiador, ou a população ia contestar, mas nossa, para que essa crueldade? Aí o que esse rei vai falar? Fala assim: não, mas quem deu essa ordem foi Deus. Foi Deus que me mandou matar. Então você não pode tratar um evento desse como fato histórico. Você não pode. Olha, veja, por exemplo, os muçulmanos que colocam uma bomba no corpo e entra no metrô, explode o metrô e mata centenas de pessoas. Na versão dele, aquilo ali é uma guerra santa e ele está fazendo aquilo ali porque Deus determinou que ele fizesse aquilo. Ele está lutando contra o dragão, contra o diabo, contra o ocidente, que é o grande Satã, que é o Leviatã, o dragão, a besta. Para ele está numa guerra santa defendendo os interesses divinos, não importa quem vai morrer. Só que você não pode considerar que a versão dele seja um fato histórico, entende? A versão dos hebreus para matar crianças inocentes era dizendo assim: foi Jeová que mandou. Entende isso? Então, eu só te peço, você disse assim: olha, eu tenho a mente aberta. Eu só te peço para você entender que o que os hebreus escreveram nos livros deles era o que eles queriam escrever e não o que Deus mandou. Talvez você não tenha parado para pensar nesse aspecto. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não foi escrita por Deus, Deus nunca mandou matar, nunca Deus mandou matar. E eu não estou falando isso com relação à Bíblia, não, entendeu? Eu estou usando a lógica, porque eu decidi acreditar em um Deus perfeito. É uma questão de decisão. Eu não posso acreditar que Deus mandou matar. Não faz sentido. Tudo aquilo ali cai por terra. Entende? Então, por exemplo, numa época que o povo atribuía tudo a Deus, acontecia um terremoto, sei lá, havia um deslizamento de terra e engolia várias cabanas lá, várias moradas das pessoas que viviam em cabanas. Aí o que o escritor ia falar? Falou assim: olha, Deus fez com que a terra se abrisse e engoliu várias famílias porque eles estavam em pecados. Eles estavam em pecado. Isso é o que se escreve. Mas na verdade era um deslizamento de terra como existe hoje. Por exemplo, acontece um vulcão, aconteceu um tsunami lá na Indonésia e matou milhares de pessoas. Se fosse o povo hebreu escrevendo aquele relato, ia falar assim: Deus enviou uma onda gigante e matou mais de 1000 pessoas naquela cidade, porque eles estavam em pecado. Caía uma chuva de pedra, uma saraiva, entendeu? Chuva de granizo, igual cai hoje. A chuva de granizo cai hoje, a geada cai hoje. Aqui na minha cidade esses dias veio uma onda de incêndios, queimou a região inteira aqui, cana-de-açúcar, floresta, queimou caminhão, queimou animais, queimou ao redor da cidade, queimou tudo. Se fosse os hebreus contando essa história, eles iam dizer assim: Deus enviou um grande incêndio e matou animais e lavoura, porque aquela cidade estava em pecado. Então você não pode pegar relatos bíblicos e falar para mim assim: são fatos históricos. Isso não são fatos históricos. Isso é uma versão humana de algo que o humano não entendia. Porque caía um raio sobre uma casa, a Deus lançou um raio naquela casa para matar aquelas pessoas porque estavam em pecado.
Se morria lá os animais do campo por conta de uma praga, Deus enviou uma praga e fez com que os animais do campo morressem todos. Se vinha um gafanhoto, uma praga de gafanhoto, igual nós temos recentemente, nós tivemos praga de gafanhoto. Aí os hebreus, como é que eles contam? Falam assim, então Deus enviou uma praga de gafanhoto e destruiu toda a lavoura daquele povo. Então não pegue, eu peço para você, entendeu? Já que você disse, ó, tenho a mente aberta, estou disposto a aceitar argumentos, então assim, se livre dessa ideia de que o que está escrito na Bíblia sejam fatos históricos. Não são fatos históricos. Entendeu? Não são fatos históricos. Aquilo ali são relatos feitos por judeus de 4.000 anos no passado, que não sabiam nem escrever direito. O primeiro judeu da nação dos hebreus que sabia escrever foi Moisés. O primeiro foi Moisés. Entendeu? Todo o resto era uma cultura que se passava de boca a boca. Moisés foi escrever quanto tempo depois a história do povo, né? E depois disso aí surgiram outros que sucederam Moisés e tal. Mas qual era a explicação? Qual era a justificativa quando eles queriam entrar numa cidade e matar todo mundo? Qual era a explicação? Não foi Deus que mandou. Quem é que vai discutir? Entendeu? Então utilizaram muito desse artifício. O Senhor me falou isso. Até hoje, meu irmão, vá numa igreja hoje não precisa voltar 4.000 anos no tempo. Vai numa igreja hoje e você vai escutar um pastor falando assim, o Senhor me disse aqui agora que está acontecendo isso e isso. Você acha que Deus está falando com aquele cara? É claro que não. É artifício de manipular as pessoas. No passado, os reis, os líderes utilizavam o nome de Deus para manipular as pessoas. Qualquer coisa utilizava pelo medo. Cuidado. Lembra que caiu um raio lá naquele fulano e matou? Porque ele desobedeceu a Deus. Aí a pessoa, nossa, se eu desobedecer o que esse homem aí está dizendo que Deus quer de mim, porque não era nada de Deus. Mas se eu não obedecer Moisés, Deus vai mandar me matar. Lembra quando Moisés desceu do monte, a história lá? Desceu do monte, viu o povo adorando um bezerro de ouro. Moisés mandou matar todos os adoradores do bezerro de ouro e falou assim, foi Deus que mandou. Fica mais fácil, né, de lidar com o povo assim. Um povo ignorante, que não sabia de nada, que não tinha conhecimento e que era impressionado facilmente. Então eles utilizavam o poder de Deus, foi Deus que mandou. Eu não tenho culpa. Reclama com Deus, foi Ele que mandou. E se você não me obedecer, cuidado. Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu que a terra se abriu e engoliu eles? Pois é, porque eles não me obedeceram. E aí o povo vivia sob esse medo. Entenda, mais uma vez eu vou dizer, uma coisa é o que Deus é, outra coisa é o que os homens falam sobre Deus. Ainda hoje as pessoas das religiões estão usando Deus para manipular as pessoas. Isso não é de hoje, isso é desde aquela época. Então não podemos, de forma alguma, utilizar relatos bíblicos para dizer isso é fato histórico. Você acha que Deus mesmo brincou, de verdade brincou com a vida de Jó? Isso é uma história, com E, história. A história de Jó é uma ficção. Jó nunca existiu. É uma ficção. Entendeu? Se o Shakespeare tivesse nascido lá no passado e tivesse escrito Romeu e Julieta, provavelmente a gente teria Romeu e Julieta nos escritos bíblicos. Então, na Bíblia tem muita coisa que é uma tentativa de relatar os eventos daquela época, sim, tem. Mas tem muita coisa que é história, é livro de ficção, entendeu? Não é relato real, verdadeiro. É o caso de Jó. Jó é um livro de ficção, é um romance. Jó nunca aconteceu. Jó nunca existiu. Então, mais uma vez, não são fatos históricos. Não são. O homem utilizava de um suposto poder de Deus, ordem divina, para fazer e desfazer, mandar e desmandar, dominar, guerrear, matar, saquear, entendeu? Torturar,
apedrejar, crucificar e de tudo, em nome de um Deus. Mas isso isso nunca partiu de Deus. Então não dá para você criar um conceito sobre Deus baseado numa literatura mentirosa. Não dá. Se você está formando o seu conceito sobre Deus baseado na Bíblia, você está formando um conceito equivocado. Você está repetindo os conceitos que os judeus tinham de Deus e não o que Deus é realmente. Entendeu? Deus não é isso que eles escreveram.